Nosso querido Pai, nós te adoramos mais uma vez, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos na tua presença, Pai, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, e suplicamos que nos ajude, ó Senhor, mais uma vez a sentir a presença gloriosa da sua palavra, Senhor, do seu Espírito que está aqui neste lugar. Faça com que cada pessoa desfrute desta bênção espiritual, deste clima criado aqui neste ambiente, Pai. Que todos possam se beneficiarem desta unção do teu Espírito, ó Senhor, que está aqui conosco mais uma vez, trazendo a cura, trazendo o milagre, a libertação, trazendo, ó Deus, a revelação da sua palavra. Ó Pai amado, Deus querido, te adoramos agradecidos, ó Senhor, por cada pessoa que está aqui nesse instante, por aquele que está conectado via internet, Senhor, que tu possas abençoar, ajudar, amparar a cada um, aqueles que vão ouvir de alguma forma esta mensagem desta noite, este culto desta noite. Que o Senhor possa ajudar a cada um revelando a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Pai, perdoe nossas falhas, nossos erros, nossos pecados e iniquidades, em nome de Jesus Cristo, por tua glória, Pai. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, Belo Horizonte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa mais uma vez estar nos ajudando aqui neste lugar onde nós estamos propostos para a adorá-lo, né? Para servi-lo. E nós estamos propositalmente para ajudar a todos vocês, a todos nós, com a bendita palavra do Senhor. Deus vos abençoe grandemente. Capítulo 12 de Apocalipse, nós estamos lendo, para nós continuarmos estudando sobre o anticristo. É uma exposição dos 7 selos. Nós estamos dentro dos 4 primeiros selos, e com o assunto o anticristo, que já estamos no 16º culto, nesta noite, 16º culto, e possivelmente nós não vamos conseguir encerrar esse assunto do anticristo, porque nós temos que falar sobre a derrota do anticristo, e isso envolve a vinda do Cristo para nos ajudar. Deus que abençoe e Deus que recompense a cada um de nós. Capítulo 12, são 2 sinais no céu. O primeiro, disse João, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu. Desta feita, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos,
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez oramos. Oramos depois de lida a tua palavra, para pedir que ela seja aberta aos nossos corações. Que nós possamos entender, compreender o que a sua palavra maravilhosa deseja nos mostrar. Por isso, abençoe a cada pessoa que está aqui, seja ele espiritual de alto nível, médio ou baixo. Pode ser novo, médio ou velho convertido. Tudo é a mesma coisa, Pai. Tu podes revelar aos pequeninos a sua palavra. Na verdade, tu esconde dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos, aos analfabetos. Por isso, fala-nos das tuas grandezas, pois o nosso espírito está pronto para receber a revelação da sua palavra. Nós te adoramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Nos cultos passados, nós já detalhamos a respeito do como o anticristo entrou no meio da igreja, e também já uns 2 cultos atrás que nós falamos sobre o capítulo 12 de Apocalipse. A primeira visão é Israel, representado por esta mulher, o sol da justiça, a palavra, a lua, estava ali a lei e a graça, e as 12 estrelas, o ministério dos 12 apóstolos, porque a lei veio e Jesus Cristo veio para o povo de Israel. Os 12 apóstolos, na verdade, foram separados para pregar o evangelho ainda a Israel. Quando Jesus deu poder aos 12 apóstolos para pregar Lucas capítulo 10, disse que ele fosse à casa perdida dos filhos de Israel, ou aos filhos da casa de Israel, e não fosse aos gentios. Mas o evangelho aos gentios foi anunciado pelos apóstolos depois, Pedro, e assim Paulo foi o principal pregador dos gentios. E abriu-se um parêntese no evangelho para que Deus pudesse tirar dentre os gentios um povo para o seu nome. E assim o sinal no céu, o segundo, tanto foi Maria dando à luz ao Filho de Deus, que o dragão queria tragar e foi arrebatado aos céus, como representa também a igreja gentia, que dará à luz um varão que há de reger toda a terra.
a igreja do Senhor Jesus Cristo, que, por fim, um dentre a igreja será Cristo mesmo, para governar com Deus todo o universo, né? Toda a terra e todo o universo. Mas nós estamos estudando o anticristo, esse espírito que entrou no meio da igreja, de uma forma muito simplória, muito religiosa, e enganou aos cristãos nominais até hoje, e nós encontramos hoje o mundo chamado cristão adorando a Satanás, ao anticristo, e pensando que estão adorando a Deus. Esse é o maior perigo e é o principal perigo da atuação de Lúcifer na terra, do anticristo na terra, é fazer-se adorado pelos cristãos no lugar de Cristo, no lugar de Deus. Por isso é que ele é chamado o anticristo, quer dizer o contra Cristo, o contra a palavra, o contra a verdade. A mentira, ela é contrária à verdade. E o anticristo é contrário a Cristo, a verdade de Cristo, a palavra de Cristo. O profeta disse que só há dois poderes na terra, o poder de Deus e o poder do diabo, o poder de Satanás, o poder do anticristo. E são poderes à altura um do outro para um duelo, para uma batalha, para uma guerra. E assim tem começado esta batalha desde os céus e tem vindo para a terra desde o Éden e até hoje, e está chegando ao seu final, porque nós estamos aguardando a batalha do Armagedon, no final da grande tribulação, quando finalmente o anticristo será completamente dominado. Hoje ele tem suas regalias ainda, porque o Senhor Jesus Cristo está no propiciatório, intercedendo pelos nossos pecados, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está ali nos representando no propiciatório do trono de julgamento, enquanto Lúcifer, o anticristo, o dragão, o diabo, Satanás, está de dia e de noite nos acusando. E Apocalipse 12 mostra a sua queda, a sua precipitação na terra. Ele já foi precipitado na terra, embora não caiu nesta dimensão. Porque essa primeira batalha, ou esta grande batalha, ela não começou na terra, na verdade, ela começou no céu. E por isso o profeta de Deus, ele tomou também Isaías, capítulo 14, e versículo 12 a 16, para mostrar a primeira queda do anticristo, como ele veio parar em nossa dimensão. Capítulo 14, verso 12 de Isaías diz: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas alturas, nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Eu quero que você observe que ele perturbava as nações, debilitava as nações, ainda no céu. Então havia nações no céu. Aliás, existem nações nos céus.
ainda existe, o que há no céu é eterno. Existem nações nos céus. E esta estrela da alva, Lúcifer, que segundo o profeta Ezequiel, era uma estrela de fogo, transportador de luz, e toda a beleza e toda a pedra preciosa era o seu vestido. Diz o irmão Brana, na mensagem de casamento e divórcio, que ele era um grande querubim, e ele era semelhante, ele era coigual com Deus em sua grandeza e em seu poder. A única coisa que lhe faltava era o poder da criação. Lúcifer não podia criar. E ele estava numa posição acima de anjos e dos arcanjos, porque ele era o braço direito de Deus, na sua co-igualdade com a sua santidade, o grande Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas o ódio, a inveja, o orgulho, diz a Bíblia, tomou posse do coração de Lúcifer, e ele então começou uma política entre as nações para angariar votos para si e se considerar um Deus e um líder. Havia um reino, um reino nos céus. Não havia, nós devemos sempre corrigir, porque no céu não há passado. É sempre presente, é sempre eternidade. Há um reino nos céus. E este reino é o reino chamado reino angelical, reino de anjos. Como falamos no domingo passado, os corpos angelicais, entre os corpos de anjos, corpos angelicais, não existe o corpo feminino, não existe o corpo da mulher. O que há na eternidade é o espírito feminino, e o espírito feminino é o amor, é a graça. Amor e graça são irmãs gêmeas. O espírito feminino é a graça de Deus, é o amor de Deus. E ele estava em Deus, na criação, estava em Adão, na criação, e depois na formação foi tirado de Adão e colocado na mulher, cujo desenho da forma, do formato do corpo feminino foi dado a Deus, diz o profeta na mensagem Casamento e Divórcio 105, foi dado a Deus por Lúcifer, por Satanás, que foi o desenhista do corpo feminino, que traz a queda à humanidade. Mas eu não quero repetir sobre isto. Eu quero falar com respeito a Lúcifer, com respeito ao anticristo e principalmente a sua derrota. Porque nós temos que batalhar em cima da derrota do anticristo para ser estabelecido na terra o Cristo. Na quarta-feira, como disse o irmão Gerson Feu, em sua mensagem, que nós não falamos estas coisas para emocioná-los ou sugestioná-los, mas porque verdadeiramente nós cremos nestas coisas que nós falamos. É algo que nós cremos. Eu ouvi uma outra feita, numa outra quarta, irmão Gerson dizer: eu não creio nisto porque o pastor... Não estou dizendo isto porque o pastor Inereu disse. Estou dizendo isto porque eu creio nisto. Esta é a nossa posição. Cremos, por isso falamos. A descida e a subida de Deus. Vim de Deus, volto para Deus. Aleluia. E a convicção tem que estar dentro de nós quando nós falamos. Nós não podemos dizer algo que não cremos, porque nós vamos falhar. Nós vamos vacilar com aquilo.
Mas se cremos verdadeiramente nas coisas que estamos pregando, então convictamente nós mencionamos, nós falamos, sem sugestão humana, sem emoção humana, mas com a convicção espiritual. Nós somos nascidos num reino, irmãos. Nós viemos de uma outra dimensão. Nós estamos de passagem nessa dimensão para uma mudança totalmente radical. Mas nós viemos de um reino espiritual, onde Miguel, o grande arcanjo Miguel, é o rei. E onde Lúcifer, o anticristo, começou a sua política para tirar de sua base sólida o reino de Miguel. E foi ali que ele começou esta guerra, esta batalha para conseguir para si adeptos, eleitores, súditos, porque ele queria subir acima das estrelas de Deus, isto é, acima dos filhos de Deus, que iam na congregação adorar ao Senhor. Nesta outra dimensão, o que eu chamarei de também neste outro mundo, no qual habitam os filhos de Deus espirituais, eles estão neste momento adorando ao Senhor, nosso Deus, como nós estamos. Eles têm sua congregação para irem e adorarem a Deus em espírito e em verdade da palavra e da revelação, sem esta consequência humana que nós temos, da dúvida, da incredulidade, do cansaço, da fraqueza, que nós possuímos, e aqui esse corpo humano de pecado não consegue chegar ao nível em que o meu espírito chega na presença de Deus no outro mundo, no outro lugar, no primeiro mundo, nos céus. Aleluia! Mas com certeza nós temos convicção que nós não somos daqui. Nós não somos naturais, nós somos espirituais. E por isso, quando eu disse com uma convicção muito grande que eu fui enviado da presença do meu rei, da presença de Miguel, para estar aqui nesta igreja, nesta noite, para poder falar aos anjos de Deus que estiveram ao lado dele lá quando estavam no outro mundo, na outra dimensão. Antes de se encarnarem, antes de virem a essa dimensão, estavam lá, lado a lado, conosco, lutando pela bandeira da santidade, a bandeira de Miguel, a bandeira de Deus, a bandeira do Espírito Santo. E eu estou aqui comissionado por este grande arcanjo para poder falar esta palavra, para que os filhos de Deus, os anjos que estavam ao lado dele lá, possam se manifestar ao lado dele aqui também, nesta dimensão humana. Aleluias. Quando nós expulsamos os demônios, vamos falar de igual para igual. Foi o diabo e os seus anjos, Miguel e os seus anjos. Os anjos do diabo estão sujeitos à autoridade do diabo. Os anjos de Miguel estão sujeitos à autoridade de Miguel. Quando nós expulsamos, junto com Miguel, a Lúcifer e os seus anjos lá do céu, ele e os seus anjos caíram na quarta dimensão, onde estabeleceu o seu reino para poder governar a terra. Vocês sabem que há 7 dimensões, nós vivemos em 3 delas: luz, tempo e essa matéria. Existe uma quarta dimensão ainda na terra, mas que nós não podemos em carne ir nela, que é essa quarta dimensão de imagens e sons, invisível, mas que pode se tornar visível, inaudível, mas que pode se tornar audível, se nós tivermos um aparelho para captar, uma antena para captar, tanto as ondas do rádio, como as imagens da televisão. Estão aqui, nesse ambiente.
não podem ser vistas a olho nu, mas podem ser captados pela pantalha da televisão, pelo aparelho da televisão, pela antena, pelo satélite, e pode ser enviada via satélite ao mundo todo. É incrível, mas ela existe e está diante de nós. Eu estou aqui falando diante desta câmera para Belo Horizonte, agora exatamente neste momento. Eles estão olhando para mim ali em Belo Horizonte, a 500 e poucos quilômetros daqui. Se alguém estiver sintonizado em nossa página da internet, se possível fora hoje, eles estarão em toda a parte do mundo, em Londres, onde está o irmão Carlos, em Portugal, aonde já recebemos e-mail de que pessoas estão sintonizadas conosco. A minha imagem e a imagem de vocês estão atravessando mares, montanhas, colinas, serras, e indo aos rincões deste mundo, porque nós estamos podendo, através da ciência ou do invento, atravessarmos as dimensões e irmos até a quarta dimensão. Nesta quarta dimensão está o reino dos espíritos malignos, onde Satanás domina as pessoas, unge e perturba as pessoas nesta quarta dimensão. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-los em nossa carne. Como disse um escritor religioso, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Ele está trabalhando, você vê, a cada instante a mão do anticristo. Oh, como eu dou glória a Deus por haver aberto os nossos olhos, para poder vermos o anticristo em cada lugar, em cada momento, no nosso dia a dia, no nosso corpo terrestre, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa igreja, em todos os lugares, na nossa política, na nossa sociedade. Nós vemos o anticristo trabalhando, nossos olhos foram abertos pelo Espírito Santo, e o anticristo não nos engana mais. Porque conhecemos suas ações. Nos foi revelado pelo Espírito do Senhor através da mensagem do profeta de Deus. A quinta dimensão é o inferno, onde estão as almas sem Cristo, que morreram sem Cristo. O inferno é chamado de Hades, que por sua vez significa sepultura, cova, sepultura. E ali estão todos os que morreram sem Cristo, sem salvação. E a sexta dimensão é o paraíso de Deus, onde Ele reservou para colocar todos os salvos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, estão no paraíso em seções diferentes, em lugares diferentes, divididos também por dimensões lá dentro. E lá estão os grupos primitivos, o grupo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, os pentecostais, e também há os desta última era, desta mensagem, que já partiram e estão ali reservados para o arrebatamento, para a vinda de Cristo, né, para o governo de Cristo, para o juízo final também, em alguns deles. E é ali que nós temos uma congregação, bem grande por sinal já, ali que nós temos o irmão Isidoro, é ali que nós temos o irmão Pedro Avance, é ali que nós temos o irmão Manuelão, é ali que nós temos o irmão Zezão, é ali que nós temos a irmã Armezinda, é ali que temos a irmã Mariquinha, a irmã Virgínia, é ali que temos dezenas de amados e preciosos irmãos que nos esperam com ansiedade. Aleluia! Porque não serão aperfeiçoados sem nós. Nós temos que estar juntos para nós irmos no rapto. Aleluia, eles creram nisto, deram a vida por isto, e estão aguardando a redenção do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é que quando vencemos Lúcifer, o diabo e seus anjos lá, ele foi precipitado então na terra e caiu nesta quarta dimensão. Agora o que eu quero dizer é que na verdade o diabo mesmo, Lúcifer, ele não vem à terra para perturbar as pessoas. Ele manda os seus anjos, os seus demônios, porque Lúcifer continua no céu, na presença de Deus, só como acusador dos nossos irmãos.
Enquanto o último eleito não for reconhecido e recuperado, ele não perde esta posição, porque Jesus estará ali no propiciatório para interceder até que o último eleito entre debaixo do sangue. Aleluia! Glória a Deus! Aí sim ele será destronado outra vez de sua posição no céu, mas de vez em quando ele desce à terra. Ele vem com uma missão, observá-la, como aconteceu por ocasião do sofrimento e da tentação de Jó. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7, diz que vindo um dia, veja bem, vindo um dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha, os filhos de Deus marcaram um encontro, uma reunião, e diz: vamos nos apresentar ante o Senhor? Vamos. Vamos adorar o Senhor? Vamos. E Lúcifer foi no meio. Isso é uma característica dele e dos seus anjos. Quando viemos adorar ao Senhor, pode ter certeza, os anjos de Lúcifer também estão no nosso meio. Eu não posso discerni-los, mas eu posso senti-los. Eu posso sentir no meu espírito a presença deles. E é por isso que o pastor, ele é colocado como guardião, guarda da congregação, porque ele sente a presença dos espíritos, dos demônios, que vêm na sua falsificação de adoração. Mas eles não querem, eles querem observar. Eles não querem adorar. Eles querem apenas observar. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra, de passear por ela. De onde vens tu? Estava dando uma volta na terra. Rodear, dando volta na terra. Estava passeando por lá. A liberdade em que Lúcifer, Satanás, tem com Deus. Na presença de Deus, junto com os filhos de Deus. E dialogando com Deus. E como Deus tem o prazer de dizer: viste lá o meu servo João? Viste lá a minha serva Maria? Viste lá a minha serva Glória, minha filha? Viste lá o meu filho Augustinho, viu? Eu vi sim. Ele vê, ele sabe. Ele nos espiona. Ele nos observa. E quando chega lá, Deus pergunta: você viu lá o meu filho Giovanni? Sim, eu vi, sim. Que coisa tremenda. Às vezes nós pensamos em esconder um do outro as coisas, irmãos. E nem de Lúcifer nós escondemos, nem de Satanás. Sim, eu vi. Estava passeando por ali, dando uma volta por ali, eu vi. Eu vi. Você conhece a história? Eu não vou contar a história de Jó. Mas ele tem liberdade. Uma certa feita, ele chegou na presença de Jesus Cristo e disse: como vai, Senhor? Estou bem, Lúcifer. O que é que você quer? Senhor, eu estou vendo um servo seu ali. Estou vendo um apóstolo seu ali. Ele é muito afoito. Ele fica falando que crê. Deixa eu dar um teste nele, Senhor. Deixa eu dar uma cirandada com ele. Não, tudo bem, pode cirandar com ele. Então deixa ele comigo. E foi embora. O Senhor Jesus Cristo depois foi e chamou Pedro. Disse: Pedro, vem cá. Sim, Senhor. Olha, Satanás me pediu para te cirandar como trigo.
Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Como Satanás tem sido andado com os filhos de Deus? Permitidos pelo Senhor, lógico. Ele não pode fazer nada, irmão. Ele não pode tocar uma doença em você. Ele não pode tirar uma casca em você, sem que ele peça permissão. E a coisa é que Deus sempre está permitindo ele nos tocar, para testar nossa fé. Como ele tem sido decepcionado. Eu sempre disse, Satanás pega alguém muito santarrão e diz assim, esse deve ser dele mesmo, não tem lógica. Não tem lógica, esse é dele mesmo. Não bebe, não fuma, não joga, não prostitui, não veste roupa manga curta, não veste calça curta, não... Tudo, olha o olho para ele, está... Esse, eu vou pegar ele. Quando pega, dá um teste nele, ele... Pum. Poxa vida, era meu mesmo. Tão fraco. Depois ele pega um lá que não parece tanto e começa... sai para lá, diabo! Sai para lá, diabo! Eu sou de Deus, diabo! Sai! E corre para o altar. Meu Deus, Senhor, me ajude, minha fraqueza, Senhor. Não tem jeito com esse. É assim. Ele tem sido decepcionado muitas vezes. E tem saído vitorioso outras vezes. Mas, quando ele quer atormentar alguém, ele tem os seus anjos para atormentar. Os anjos que estão ao seu dispor. Ele ordena, e depois da permissão divina, os seus demônios lhe obedecem e trazem a desgraça que tem trazido a toda a raça humana. E quando nós recebemos o poder para expulsar os demônios. Alguém vai questionar comigo? Irmão Gedalias, se estiver me ouvindo, algum ministro que me ouvir, com certeza vai me questionar. E vão dizer que eu estou errado. Mas ele nos deu poder para expulsar os demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Mas ele não nos deu poder para expulsar Lúcifer. Mas expulsar os anjos de Lúcifer. Existe uma hierarquia no céu. Existe o chefe, o rei. Existem os ministros, os comandados. Existem os anjos que batalham, os soldados. Há uma hierarquia no céu. Por isso é chamado o exército de Deus e o exército de Satanás, porque existem patentes. Existem divisas no exército de Deus. Não existe ninguém maior nem menor do que o outro, no sentido de grandeza, de natureza, mas existe a escala, porque se existe arcanjo, anjos, querubins, serafins, porque há uma diferença, cada um tem uma missão. E por isso, quando ele nos deu poder para expulsar, ele nos deu poder para expulsar os demônios, e não Lúcifer, o diabo mesmo. Lúcifer tem uma posição privilegiada. Por ser um chefe dos anjos, ele tem uma missão, ele tem uma posição. Ele queria ser rei, e ele se fez rei. Ele queria ser Deus, e ele se fez um Deus. Não o Deus, mas se fez um Deus. Então, não é qualquer um crente que pode prevalecer-se sobre Lúcifer e expulsá-lo e vencê-lo.
podemos prevalecer sobre ele e sobre os seus anjos, mas acompanhados de Miguel. Sem Miguel, não. Sem a presença de Miguel, é loucura de um crente enfrentar o diabo. É que eu estou dizendo uma coisa muito estranha às religiões. Eu já presenciei campanhas de expulsar demônios, de cura divina, onde se manifesta um demônio numa pessoa e eles o entrevistam, e comumente os demônios, eles o entrevistam e dizem: quem é você? Sou Lúcifer, chefe dos demônios. Mentira. Lúcifer não se rebaixa a esse nível de se manifestar e ser expulso por um crente qualquer. O profeta disse: você tem que reconhecer o seu inimigo, porque senão você será enganado. Não é assim, desta forma. Lúcifer fica dia e noite na presença de Deus nos acusando. Ele não vem aqui para se manifestar em terreiros de macumba, religiosos ou evangélicos. Não, são os seus demônios. E para provar que existe uma hierarquia, existe, segundo o Senhor Jesus ensinou, uma determinada casta de demônio, um determinado nível de demônios, que só sai com jejum e oração. Então, é uma casta de demônios especiais, ou especial. Tem que haver uma separação, um jejum e oração, para que então possa enfrentar aquela casta de demônios. Existem outros tipos de demônios que conhecem a Jesus e conhecem aos verdadeiros crentes de Jesus. E por isso não aceita qualquer sai. Eu tenho observado, como eu disse, é perigoso enfrentar demônios. O profeta disse: as pessoas não sabem o que é enfrentar demônios, por isso ficam brincando. Isso é o diabo brincando de expulsar demônios. Porque se eles enfrentassem demônios mesmo, encarnados nas pessoas, eles iam ver que era diferente. Eu já vi eles manifestados. Eu já vi um pregador hoje, político famoso, expulsar demônios, e ele tinha a mania de orar expulsando os demônios com os olhos fechados. Hoje ele é um grande missionário aqui em Vitória, e eu presenciei, estive na plataforma dele, e ele expulsando demônios, e aquela mulher estava endemoniada. Ela não estava fingindo, não era um demôniozinho para poder fazer fantasias no terreiro das igrejas evangélicas, porque hoje eles fazem fantasia, irmão. O diabo ri, acha graça das igrejas, porque eles têm privilégio, eles têm oportunidade de pegar microfone e ficar falando em rádios nacionais, falando mentira, papiata. Oh, eu estou no vestido dela, eu estou na casa dela, eu vou te matar. Isso é tudo papiata do diabo, irmão. Ele não faz absolutamente nada se o meu comandante ordenar, não permitir. Só faz o que ele ordena. Então eu vi quando aquele missionário pôs a mão na cabeça daquela mulher, e eu vi os olhos dela virarem, rodarem. E eu chamei o outro missionário e disse para ele assim:
missionário, temos que vigiar o missionário fulano de tal, não vou citar o nome dele, porque aquela mulher está furiosa. Preocupa não, irmão Nereu, esse homem é poderoso, tá bom? Mas eu fiquei ali de olhos abertos. E eles diziam, assim como o profeta também diz, né, você tem que ter reverência, porque se você ficar curioso olhando, aquele demônio pode te pegar. E já aconteceu assim no ministério do profeta. Mas eu fiquei mais com os olhos abertos para vigiar, e eu vi quando aquele demônio naquela mulher deu um sorriso, e ele de olho fechado, os olhos fechados, ela foi devagarinho na gravata dele e pegou a parte da gravata e deu um nó, puxou, e dali ela não soltou, e eu vi só a língua dele para fora, e os olhos dele regalando e ficando roxo. Diz, vai matar ele. E ela foi apertando, ele amoleceu, caiu. Alguém lá, não sei de como, arranjou um canivete, uma faca, uma coisa lá, e cortou a gravata. E caiu o demônio para um lado e o missionário por outro. É um perigo muito grande enfrentar demônios. Por isso, os demônios são comandados ou liderados por Lúcifer. Atos 19, verso 13 a 16, diz que alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno, ele disse, olha, eu conheço Jesus e eu bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Quem sois vós? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eu já assisti isto. Eu estava em casa, em Mantena, quando a minha esposa deve se lembrar disto, e eles foram lá em casa me chamar, que tinha um demônio que não saía de jeito nenhum, de uma mulher, e estavam numa pensão, cuja dona era da igreja Maranata. E eu terminei logo de almoçar, e quando eu estava chegando na calçada daquela pensão, eu só vi gente saindo de dentro da pensão, correndo. E eu parei meio assustado e disse, o que houve? Não entra lá não, irmão Nereu, a coisa está feia. Eu falei, mas não diga. Sim, a coisa está feia. Quando eu cheguei lá, irmão, a mulher estava escabelada. Eu tinha muita experiência em expulsar demônios. Eu chegava em casa do trabalho e de tarde tomava um café, tomava um banho e dizia para minha esposa assim, vou procurar o diabo lá na favela. E saía evangelizando na favela e procurando. Eu gostava de persegui-lo e gosto até hoje, ele sabe disto. Você já conhece experiências minhas assim. Quando alguém diz, pastor, vem cá, ora por essa mulher aqui que ela está endemoniada. E eu chegava lá e punha a mão na cabeça da mulher, começava a orar pela mulher e não sentia nada. Porque eu tenho uma experiência, um dom dado por Deus, eu sinto quando o demônio está ali. Eu passei a mão, nada. Daí a pouco só escutei. Falei, epa. Dei uma olhadinha assim. A mulher que tinha me chamado para orar para outra, estava com ele. Eu virei para olhar para ela, pulou a janela da casa e saiu disparado para a rua fora, e o Inereu atrás. Para em nome de Jesus, para em nome de Jesus, para em nome de Jesus. E o diabo não parava de jeito nenhum naquela mulher. Mas eu parei e falei, eu não vou ficar correndo atrás do diabo. Não, eu falei assim, Satanás,
em nome de Jesus Cristo. Pai! Essa fez assim, e pulou por uma janela, caiu dentro da cozinha de uma casa e não ficou ninguém dentro daquela casa. Quando eu entrei lá, estava esbuchando lá. Eu só cheguei e disse, sai dela em nome de Jesus. Graças a Deus, são salvos. Estão lá na Igreja Batista Renovada de Mantena. Mas eu cheguei ali e olhei. E eles estavam segurando, 4 homens segurando aquela moça. E quando eu cheguei ali, que olhei, eu disse assim, olhou assim, você vai me expulsar? Comedor de macarrão. Eu tinha acabado de almoçar e tinha comido macarrão. Com essa barriga cheia de macarrão, você veio me expulsar? Eu falei, Satanás, eu não vim te expulsar em nome do macarrão. Eu vim te expulsar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, sim. Você tem que ter autoridade. Você tem que saber quem você é, aonde você pode entrar. O que você pode fazer? E eu sei, eu não vou mexer com Lúcifer. Os demônios, quando viam Jesus, eles logo corriam e se prostravam diante de Jesus e gritavam, ó Filho do Deus Altíssimo, que vieste, porque vieste nos atormentar antes do tempo. Mas quando o diabo veio, Lúcifer, ele não se intimidou. Se tu és o Filho de Deus, lança-te lá embaixo. Porque está escrito, está escrito, está escrito. Vem cá, Jesus, vem cá. Nossa, que coisa. Pegou Jesus, colocou ele no pináculo do templo, lá em cima e diz, olha aí, todo este reino aí é meu. Se te prostrares e me adorares, eu te dou tudo isso para você. Foi tentando Jesus. Quando Jesus disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Aí o diabo deixou e foi embora. Aí os anjos vieram e adoraram o Senhor Jesus Cristo. Ele é atrevido, ele conhece a sua posição. O que eu estou querendo lhe dizer é isto. Lúcifer não quer se rebaixar ao nível de seus anjos e vir aqui ser expulso por qualquer um. Ele é um líder querubim. Ele é um chefe. Acha-se um rei e até se fez um Deus. E para enfrentá-lo nível a nível, tem que ter um igual ou superior a ele para lutar com ele. E só existe um ser para lutar com Lúcifer, com o diabo. O mesmo que o expulsou do céu. Miguel. Oh, Miguel. O príncipe Miguel. Nenhum anjo, por mais santo que seja, tem o direito ou o poder de enfrentar a Lúcifer em pessoa. E é certo que um crente verdadeiro, de joelho, vale mais do que o inferno inteiro. Mas quando se refere a Lúcifer, ele tem que estar acompanhado desse alguém especial. Miguel e seus anjos expulsaram a Lúcifer e seus anjos do céu. E Miguel é o rei, o príncipe e o protetor dos anjos que ficaram ao seu lado. Aleluia! Estou falando, irmão, bem quieto para que você possa ver com clareza o que eu creio, o que eu estou lhe dizendo. Vou lhe falar de 4 ocasiões bem rápidas, em que
foi e será necessário a presença de Miguel, o grande príncipe, para enfrentar o anticristo, para enfrentar a Lúcifer. Oh, aleluia. A primeira ocasião foi quando Moisés, o grande profeta Moisés, estava no deserto, guiando o povo de Deus que ele tirara da escravidão do Egito, e atravessara com eles 40 anos pelo deserto, e avistou de longe a terra prometida, a nova Canaã, e Deus lhe chamou em particular e disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Deus não gostara dele bater 2 vezes na rocha, irado, para que ela soltasse água. E por isso ele não pôde repartir a herança do povo de Israel. Mas ele tinha um grande ministério com o povo de Israel. Era para trazer a libertação do povo de Israel completamente. E é por isso que Deus vai trazê-lo de volta na grande tribulação. Moisés é um dos profetas que pode dizer: eu cruzarei de novo este caminho. Tenho que trazer uma mensagem. Imagine você, Moisés, ouvindo de Deus que não iria entrar na terra prometida. Como seu coração doeu, como que sua alma entristeceu, o desgosto de Moisés por não entrar na terra prometida. Ele se refugiou na montanha, no deserto. E eu acredito que a angústia, a dor, o sofrimento no coração de Moisés por não poder ir e olhar na montanha e ver o povo ir, Josué levando o povo que ele chegou a gritar para Deus: se tu não perdoares este povo, risca meu nome do livro da vida. E agora ele via o povo ir sem ele. Aquilo angustia de tal forma que o desejo de partir de Moisés foi muito maior, que ele cedeu. Ele saiu do seu corpo e foi embora para o paraíso. E o corpo de Moisés caiu por terra e Lúcifer observou. E ele foi para pegar o corpo de Moisés. Quando ele estava próximo, que ele ia tomar posse do corpo e entrar naquele corpo, imagine que desgraça Lúcifer não faria com aquele corpo. Imagine Moisés aparecendo de novo para Josué, dizendo: pare, Josué. E era Lúcifer naquele corpo. Então quando ele foi tomar posse daquele corpo, olha quem está diante dele, perto do corpo. Miguel. Miguel. O apóstolo São Judas, no versículo 9 de sua carta universal, ele disse: mas o arcanjo Miguel, quando contendia, vem de contenda, briga, guerra, batalha. É meu, não é? É meu, não é? Deixa eu tomar posse, não. Eu vou entrar nesse corpo, não vai. Quando ele contendia, veja bem, com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele,
mas apenas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Aleluia! Não precisou de outra frase senão esta: o Senhor te repreenda, Satanás. Oh. Miguel chamou os anjos e disse: enterrem o corpo de Moisés. Mensagem: quem é este Melquisedeque? Parágrafo 102. O profeta disse que os anjos enterraram o corpo de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34, verso 16, diz a Bíblia que Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E todo o Naftali, terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este próprio Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-Penhor, e ninguém tem sabido até hoje onde está a sepultura de Moisés. Porque o Senhor o sepultou. Miguel. Quem estava ali era Miguel. Era o Senhor representado por Miguel, que contendeu com Satanás, tomou dele o corpo de Moisés e ordenou aos anjos que o sepultassem. Aleluia! A segunda ocasião foi quando o profeta Daniel orou pedindo a revelação de Deus para o povo de Israel, e novamente Miguel enviou Gabriel, o arcanjo também, o anjo Gabriel, para Daniel, para levar a bênção, a resposta para Daniel. E Daniel estava ali chorando, em saco de cinza, orando, pedindo perdão no pecado dele, do povo, da congregação de Israel, e pedindo a bênção de Deus. E diz então, o capítulo 9 de Daniel, verso 20, ele diz: estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. No capítulo 10, Gabriel então explica com mais detalhe. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel,
Porque desde o primeiro dia em que tu aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Este príncipe do povo da Pérsia é como era chamado Satanás, o príncipe deste mundo. Durante 21 dias, Gabriel queria passar, ele não deixava. Gabriel queria passar, ele não deixava. Você não vai levar essa bênção para o povo de Israel. Você não vai sair deste lugar. Você não vai sair daqui. Eu estou dizendo, um crentezinho aí brincar com Lúcifer. Ele barrou Gabriel, o anjo Gabriel. Recebeu ordem para abençoar a Daniel e a Israel com a revelação, e Lúcifer não permitiu. Gabriel não venceu a ele. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Aleluia! E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aleluia! Miguel, 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 Miguel. Onde precisa dele, ele está ali. Onde Lúcifer encara a igreja de Deus, ele está ali. Onde Lúcifer encara um filho de Deus, não te preocupes. Ninguém pode derrotar a ele, um ser humano, um anjo comum, mas não te preocupes. Miguel está do nosso lado. Miguel está do nosso lado. Miguel está do nosso lado. Ele não nos abandonou lá, não nos abandona também aqui, irmãos. Confie, Miguel. Eu fiquei do lado dele lá porque confiei nele. E ele me enviou aqui para dizer a você, confie nele. Ele é enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Cristo do Senhor, Jesus Cristo, irmãos. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. A terceira ocasião que vai necessitar da presença de Miguel é no fim da era da igreja. No fim da era da igreja, quando Lúcifer for precipitado na terra, porque quando Jesus descer 3 dimensões, a igreja terá que subir 3 dimensões. E encontrar-se na 4ª dimensão. E a 4ª dimensão hoje é o reino de Lúcifer. Então, quando Jesus descer até ali, o diabo tem que descer até aqui. E ele é espírito. E ele terá que se encarnar. Primeiro selo, 170. Estou quase encerrando. Se aguentar mais 5 minutinhos, nós vamos encerrar o tempo de hoje. Só domingo que vem nós voltamos. Agora vejam, no tempo do fim. No final das eras da igreja, ele e seus filhos são chamados o anticristo. Porque qualquer coisa que é contra Cristo é anticristo.
E o que está contra a palavra está também contra Cristo, porque Cristo é a palavra. Então ele é o anticristo. Mas logo em Apocalipse 12, versos 7 a 9, lemos: quando Satanás é lançado, o espírito, o diabo, o qual está ali agora, o acusador de nossos irmãos, quando a igreja é levada para cima, então Satanás é lançado. Quando a igreja sobe, Satanás desce. E logo Satanás mesmo se encarna no anticristo e é chamado a besta. Segundo selo, 79. Agora, por fim, ele chega a ser uma besta. Entraremos nisto mais adiante. Agora sim, é a trindade de Satanás, sempre o mesmo Satanás. Satanás no espírito do anticristo, o espírito do anticristo encarnado, o qual é o falso profeta, e finalmente chega a ser a besta. Não foi um demônio naquele anticristo, mas Satanás mesmo, ao ser lançado, desceu e se apoderou do lugar que ocupava aquele demônio. Então hoje o que está no anticristo é um demônio. Não é o diabo. Não é Lúcifer, não é Satanás. É um anjo, um demônio de Satanás que está hoje ocupando o coração do Papa. Mas quando Satanás for precipitado da quarta dimensão, então ele vai tirar aquele demônio dali e ele mesmo vai entrar naquele lugar. Vê? Foi o próprio diabo nele, o mesmo diabo encarnado num homem. Isto segue se repetindo, vê? Se repetindo. Terceiro selo, 163. Agora observe bem que agora estamos com a terceira era da igreja. A terceira etapa da igreja corre paralela com o terceiro cavalo. A primeira era foi a dos nicolaítas e tinha uma doutrina, a primeira era. Logo a doutrina nicolaíta chegou a ser aceita como a mera verdade e foi posta em ação. E até coroaram a esta pessoa. Logo este espírito do anticristo foi encarnado num homem. E encontramos mais adiante que ele chega a ser o diabo encarnado. O demônio sairá e entrará o próprio diabo. E ao mesmo tempo, primeiro selo 193, em que o diabo cai do céu e se encarna num homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado num homem. Aleluia. Sem detalhar, a quarta ocasião será quando a noiva subir no rapto. E a terra então entra em seu mais negro período da história. O período da grande tribulação. Com Lúcifer encarnado num homem na terra, tentando destruir tudo e a todos. E nem mesmo o poder, ou os poderes dos dois profetas, Elias e Moisés, estarão aptos à altura de vencer a besta, de vencer a Lúcifer, que os matará. E matará a todos que estiverem com eles, sejam judeus ou gentios. Então será mais uma vez necessária, novamente,
a intervenção de Miguel para resolver a situação. Apocalipse 20, verso 1 a 3, nós encerramos com isto. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O anticristo será derrotado por este anjo. Satanás será amarrado e preso por Miguel. Basta esperar para ver. Pai Celestial, esta é a pura verdade, não há outra. Esta é a Bíblia revelada, não há outra revelação. Temos que crer nisto. Não somos daqui. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam por mim. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino é do céu. Eu pertenço a um reino, Pai, ao mesmo reino que pertence ao Senhor Jesus Cristo, o Deus deste reino. Aleluia! Eu pertenço a este reino, vim de lá, desci e vou subir. Subo e desço de novo. Aleluias! Eu desci de lá, eu vou subir para lá e eu vou descer de lá de novo. Aleluias! Sim, Senhor. Teus profetas viram no passado a escada que ligava a terra com o céu e os anjos do Senhor que subiam e desciam, subiam e desciam, subiam e desciam. Estes somos nós. Os anjos do Senhor descem, os anjos do Senhor sobem. Céus e terra estão interligados. Somos de cima, somos de baixo, somos de cima, somos de baixo. Glória a Deus! Obrigado, Senhor, por falar conosco. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não tem você vontade de dar um glória a Deus, irmão? Não tem você vontade de dar um graças a Deus bem forte? Dá um aleluia bem forte! Aleluias! Glória a Deus, Pai. Meu coração está jubilando. Meu coração está saltando. Oh, glória a Deus! Aleluias! Aleluias!
Shuricai, Puriba, Shurikan, Juidima, Shuyakam, Hisha, Chunghai Kima, Shurisham, Horishikama, Shurikai. Grande Espírito de Jeová, eu te adoro, eu te louvo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou um anjo que vim do céu. Você é um anjo que veio do céu. Você é um anjo que veio do céu. E é por isso que vamos voltar para lá, minha irmã, para lá, meu irmão. Você estava lá, você volta para lá. Campara, Maria, Chuai que mais, Chukai marchui campari chikai, Chuai que mais Shuriai kai, Chuai kai porishai, Oh kai mais Shuriai, Chuai que mintai o que shikera, Chukama hichi ai ai kuita. Ai chui mi hai kap chui ai kai mai chui kai. Akoi ma hai chui an kampari hai shua. Tu cantar ai shi mai pai. Ai que mi hai chui canta chui ai. Ha chui cantara ma chui levanta chari. Ha par shi cantara shua. Canta chui canta para shai. Antas quite to try shy. I chewy can't. I shy. I can. Oh, see, ma. I could you quite here. That's why I'm with your kind one. I don't try. I treat that in my hand and fire. I paper try to go. I don't talk at that tell you. What's why I do. I do it. Do I die quite true. Yeah.
Chuaki, tuacai. O céu está aqui neste lugar. O céu está aqui neste lugar. Ele está aqui neste propiciatório para vencer por você e por mim.
lugar. Todo o poder da glória celestial está aqui nesse lugar. Não há ninguém como nós. Não há ninguém como nosso Deus. Não há ninguém como nosso anjo. Aleluia! Chukami shituakayu isharai. Chukami chikaria chuan ke. Churamashuri kapari quenchai iradashi kamai. Toda a glória dos céus está aqui neste lugar. Nós estamos aqui neste lugar. Miguel está aqui. A subida e a descida. Estamos subindo. Estamos subindo. E eles estão descendo. Entramos na dimensão deles. E eles estão na nossa dimensão. Eu não quero que me acusem de comunhão com os mortos. Nem sei por que eu vou dizer isto. Mas o paraíso está aqui. Os anjos de Deus que partiram. Os anjos que foram daqui desta igreja. Eles estão aqui. Ori chui campa di già. Churikai chui mai chui chari. Chui hai kirwai. Chui campari chui aki manchai. Qui hai we country. Quanto e cai, tu e cantiri pascan.
Não há Deus como Deus. Não há Deus como Deus. Não há Deus como Deus. E seu Cristo não há, não. Toda a glória de Deus está neste lugar. E os anjos que vão para ali e para lá.